Olá, sejam bem-vindos ao programa Retratos. Hoje nós recebemos o presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Cláudio Couto Terrão. Nascido em uma família humilde da zona norte do Rio de Janeiro, ele foi abandonado pela mãe aos 6 meses e já aos 8 anos de idade teve que começar a trabalhar. Na escola, ele descobriu a possibilidade de um novo horizonte e sua vida começou a mudar. É sobre essa trajetória de superação que conversamos aqui hoje. Cláudio Terrão, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer é meu, Wagner. Como já me permitiu tratá-lo de você, Claro. Então vai ser assim o programa, né? Maravilha. Eu queria te apresentar melhor, né, para o nosso público, né? Você é graduado em Ciência da Computação, né, pela Universidade Católica de Pernambuco e também em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Isso. Além disso, fez mestrado em Direitos fundamentais. Direitos Fundamentais, isso, lá na Universidade de Lisboa, Isso. não é isso? Mas a sua vida, digamos, sua carreira profissional, ela começou muito cedo, né? Ainda aos 16 anos, como militar da aeronáutica. Não é? E de lá para cá, foi aprovado em diversos concursos, vamos falar muito disso ao longo do programa, né? E aí você assumiu diversos cargos na Receita Federal, né? Na Advocacia Geral da União, no Ministério Público, até chegar aqui ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, primeiro como conselheiro e desde fevereiro desse ano como presidente da instituição. Isso. Mas se hoje você é um profissional assim bem-sucedido, nem sempre foi assim, né? O início da sua vida foi muito conturbado, não é? E você teve que vencer vários desafios para tornar os seus sonhos realidade, não é? Como nós dissemos na abertura do programa, você nasceu numa família humilde da zona norte do Rio de Janeiro. Então eu queria saber de você quais são as lembranças mais marcantes que você guarda dessa época, da sua relação com seus pais, com seus irmãos, enfim, como é que era a vida naquele período? A lembrança mais antiga que eu tenho, provavelmente ali, né, em torno dos 4 anos de idade, é de eu aguardando o meu pai, naquela época da idealização do pai herói, né, em cima de um muro. Nessa época eu já morava com a minha madrasta, porque eu, como você já falou, né, eu não tive a oportunidade de conhecer minha mãe, né, sei da história de que próxima ali aos 6 meses ela saiu de casa, eu acabei ficando com meu pai, mas essa é a lembrança mais antiga de eu aguardá-lo chegando do trabalho. Eu morava nessa época em Bangu, zona norte do Rio de Janeiro, e marcante, porque até aquele momento, de alguma maneira, meu pai era uma referência, como é natural de ser referência dos jovens, como o herói para todo menino, né? Mas, com o passar do tempo, eu fui começando a vivenciar problemas familiares, né? Especialmente em relação ao meu pai, que tinha uma doença, falecido já, alcoolismo, e isso, de alguma forma, contribuiu para desestruturar a nova família que ele constituiu com a minha madrasta na época, que era Dulce, né? E isso fez com que, de alguma forma, eu, enfim, sem uma estrutura familiar, acabasse encontrando na rua a liberdade que a criança, sem, vamos dizer assim, as rédeas necessárias, naturalmente vai buscar. É verdade. Né? Mas antes de falar dessa situação da rua, eu queria perguntar, você falou que então a mãe o abandonou por volta dos 6 meses, né? Isso. E eu queria saber, assim, a gente sempre procura, né, saber da mãe, do pai, enfim. Houve alguma busca da sua parte de reencontrar sua mãe, de conhecê-la? Você teve êxito nisso? Como é que foi essa história? Até, vamos dizer assim, a minha consolidação de personalidade adulta, eu não tive essa curiosidade pela busca. Talvez em função do natural trauma de ter sido abandonado. Sim. Mas após a minha formação adulta, eu desenvolvi algumas vezes, especialmente depois de casado, com o apoio da minha esposa, né, enfim, algumas tentativas de encontrá-la, mas não obtive êxito, né, em relação a isso. Inclusive, tendo a oportunidade, como eu tive, de trabalhar em ambiente público, acessando alguns sistemas que me era permitido acessar à época, buscando, como é o caso do INSS, buscando nomes, né, para ver se aquela pessoa poderia ou não ser a minha mãe, mas realmente eu não obtive êxito.
Bom, então voltando à questão lá da sua instabilidade familiar, né? Inclusive você já citou pelo alcoolismo do seu pai, a ausência Isso. dele na sua criação, você acabou vivendo pouco em casa e foi para a rua mesmo, né? E chegou até a dormir também na rua, não é? Sim, Queria sim. saber como é que foi essa experiência e qual foi o impacto que ela teve nesses primeiros anos de vida. É uma experiência, vamos dizer assim, para a criança eu diria que é uma experiência completamente desconectada da visão do adulto, Sim. né? Talvez pela própria inocência em si, né? O viver na rua, nos momentos iniciais, podem caracterizar uma farra, né? Vamos dizer assim, um ambiente até mesmo de alegria, porque você está ali convivendo com seus amigos daquele momento. Então, essa perspectiva, a visão da criança, né, eu tenho hoje muito clara de que é uma visão completamente dissociada, óbvio, né, da realidade. Sim. Hoje, olhando para trás, olhando sob a perspectiva do retrovisor, né, a minha história de vida, vejo que realmente vamos dizer assim, é um marco muito triste. Você acaba se expondo, né, aos riscos naturais que a sociedade, enfim, que o convívio social nos traz, fora outras questões relacionadas ao frio, né, à fome, e essas coisas que são realmente difíceis de serem enfrentadas. É verdade. Mas aos 10 anos, né, você foi morar com uma tia, irmã do seu pai, né? E parece que isso foi um divisor de águas na sua vida, né? Eu queria saber qual foi a importância dessa mudança e dessa vivência com essa sua tia. Se me permitir, Wagner, na verdade houve até uma tentativa anterior de uma tia muito querida, ainda viva, né, a tia Elza, que é esposa do irmão do meu pai, o tio Jorge, que tentou, antes de eu ir conviver com essa minha tia, aos 10 anos, Rosina, tentou me levar, né, me dar uma oportunidade para me inserir na família dela. Mas naquela época, volto a dizer, visão de criança, absolutamente adaptada a uma liberdade responsável, né? Eu acabei não me adaptando aos limites naturais de uma família. Hoje eu percebo, tenho uma visão completamente diferente, um carinho muito especial por essas pessoas que, de alguma forma, contribuíram, tentaram me resgatar naquele momento. Como eu falei, tia Elza, a minha prima Ana Maria, o esposo dela já falecido, tio Giuseppe, que era inclusive italiano, eu inclusive o chamava de tio, exatamente em função dessa referência quase que, vamos dizer assim, patriarcal, uma referência de pai, né? Então essa é o primeiro ponto. E depois, de fato, eu tive essa oportunidade, que para mim foi a grande oportunidade de vida, de ter ido para a casa dessa tia Rosina e tio Antônio, tio Tito, né, a tia Zina e tio Tito, que me reinseriram aí sim, de uma forma mais intensa, né, num ambiente familiar, tradicional, né, com todos os limites que toda criança deve ter, e aí já lá por volta, como você falou, dos 10, 11 anos, e nesse momento eu tive realmente um grande ganho de oportunidade de vida, exatamente por conviver com uma família mais estruturada, tradicional, vamos chamar assim. E um outro momento também importante na sua vida parece que foi na escola, né? Queria saber como é que foi essa sua relação com a escola, com os professores e como e por que você percebeu que por meio dos estudos você poderia ampliar as suas possibilidades de vida. Essa é uma história bem interessante porque em função da minha experiência de rua, né, dessa experiência de rua, eu naturalmente me transformei num menino de um comportamento muito inapropriado para o ambiente escolar. Eu era muito bagunceiro, assim, agressivo, né? Ou seja, não me enquadrava muito bem naqueles que normalmente sentam nas primeiras filas. Sim. E no desenvolver dos estudos, eu tive um professor que realmente marcou muito a minha vida, que foi o professor de matemática, o professor Gardel, né, que de alguma forma reconheceu em mim um talento pela matemática, né, e percebendo que eu de alguma forma dava retorno, né, ele começou a me estimular cada vez mais. Ao ponto, inclusive, eu havia comentado isso, ao ponto, inclusive, de na 8ª série,
né, essa escola ia até a 8ª série, tinha os tradicionais desfiles de 7 de setembro, né, e nesses desfiles de 7 de setembro se escolhia, então, o aluno com o melhor desempenho escolar. Mas, por outro lado, para poder levar a bandeira da escola. Isso, levar a bandeira. Era aquele que desfilava na frente das escolas, que normalmente era assim, um lugar ocupado tradicionalmente pelas meninas. Os meninos tinham melhores desempenhos que os rapazes. Isso. Eu tinha um excelente desempenho escolar, de fato, eu tinha o melhor desempenho naquela época da escola. Em compensação, eu tinha um péssimo desempenho de comportamento, né? Então, assim, houve um momento de debate entre os professores, de alguma forma eu ser um símbolo da escola e ao mesmo tempo ser um aluno que não se enquadrava num comportamento lapidar, né? Sim. Mas esse professor de alguma forma bancou a tradição da escola, dizendo que sempre carregou a bandeira aquele que tinha o melhor desempenho, e isso me trouxe, vamos dizer assim, um impacto muito positivo pela confiança, pela aposta que ele fez em mim, né? Como eu disse, talvez ele não tenha a noção, né, até hoje, do quanto ele foi importante na minha vida. Sim. Mas esse acreditar num jovem vamos dizer assim, algo muito importante, muito forte, pode ser muito forte na vida de um adolescente. Sem dúvida. E aí você furou um bloqueio feminino, né? Foi o primeiro rapaz da escola a levar essa bandeira, né? Foi. Passei uma vergonha terrível, porque quando as meninas passavam, os jovens naturalmente, né, faziam todo aquele alarido das jovenzinhas passando lá carregando a bandeira, de repente vem um marmanjinho de um adolescente, enfim, eu fui lá, recebi aquelas tradicionais vaias, né? Mas já soube como enfrentar as dificuldades, né? Meu querido, nós vamos interromper brevemente nossa conversa para o intervalo, mas não saiam daí que temos muitas histórias muito interessantes para contar ainda hoje. Já já a gente volta.